Dirigir-me aos colegas do 9º Congresso Sul-Brasileiro de Nefrologia me traz duas alegrias. A primeira, pelo honroso convite. E a segunda, porque partiu de nós, da Sociedade Paranaense de Nefrologia, a ideia inicial de promover esses congressos, reunindo as sociedades do sul do Brasil. O primeiro ocorreu em Curitiba em 2006 e hoje celebramos o 9º evento. Estamos todos nós de parabéns, pois abraçamos esta iniciativa e pelo sucesso que perdura há 17 anos. A fundação da Sociedade Brasileira de Nefrologia em 1960 e o início da nefrologia no Paraná em 1963 ensejam uma reflexão destes 60 e poucos anos de nefrologia. São oportunas as palavras do grande ensaísta, poeta, romancista e filósofo espanhol Jorge Satayana, que nos disse que aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. A nefrologia teve a primeira fase áurea com o desvendamento da maravilhosa fisiologia do néfron, a dissecção da imunopatologia da doença glomerular, os grandes avanços na compreensão da biologia podocitária e a descoberta da anatomia molecular nas propriedades de transporte do túbulo e da transformação e impacto da genética molecular no diagnóstico. Mas também não se pode ignorar o enorme impacto de descobertas translacionais, como a biópsia renal, diálise e transplante no desenvolvimento de nossa disciplina e no bem-estar dos nossos pacientes sob nossos cuidados. Além disso, a pesquisa, usando novos métodos, desempenhou um papel importante em sua origem e evolução. Microscopia eletrônica, microscopia de imunofluorescência, micropunção de túbulos e microperfusão, cultura de tecidos, agulhas de biópsia renal, estudos do equilíbrio hidroeletrolítico, inovação cirúrgica, novas tecnologias de diálise, análise e modificação genética, ensaios clínicos randomizados e pesquisas in silico, realizadas no computador ou via simulação computacional, usando grandes bancos de dados, para citar apenas alguns exemplos. Essas descobertas metodológicas e muitas não mencionadas moldaram nossa profissão de maneira crucial. Enquanto deliberamos sobre o futuro da nefrologia, precisamos lembrar essas realizações e como elas influenciaram a especialidade, tornando-a atrativa para cientistas e clínicos de cada nova geração. As perspectivas de pesquisa parecem brilhantes, com novas ferramentas poderosas, como a tecnologia CRISPR-Cas9 para edição de genoma, a transcriptômica, que estuda as moléculas de RNA, que determinam quais os genes serão expressos, imagens sofisticadas, recursos computacionais em expansão, como a inteligência artificial, biologia estrutural, nanotecnologia, modelos animais precisos ou modelos in vitro de doenças humanas novas, entidades biológicas para tratamento de doenças, incluindo terapia para o CAR-T e medicina regenerativa, o rim sintético. Embora possamos e devemos nos orgulhar dos avanços de nossa especialidade, cabe lembrar que nas últimas 2 décadas nosso progresso tem sido sofrível. A participação da nefrologia em ensaios clínicos randomizados, prospectivos, tem sido aquém do desejável. O interesse pela especialidade tem diminuído em vários países, inclusive no Brasil. E nós temos muito de nos orgulhar pelas contribuições da nefrologia no cuidado da saúde de nossos pacientes. Susan Queddy, em sua fala presidencial em 2021, dizia:
devemos nos lembrar que fomos a primeira especialidade a substituir a função de um órgão. Nós inventamos a diálise. Nós fomos a primeira especialidade a transplantar com sucesso um órgão. E tivemos a coragem e a audácia de dialisar um paciente no plenário do Congresso americano, a fim de que a diálise fosse financiada pelo governo. Na pandemia de Covid-19, nossa especialidade foi crucial, mais do que qualquer outra especialidade, na proposição de novos meios de terapia renal substitutiva. Lutamos e conseguimos que nossos pacientes imunodeprimidos em diálise e transplantados tivessem acesso prioritário às vacinas de Covid-19. Temos muito do que nos orgulhar, mas muito mais para contribuir para melhor atender nossos pacientes. Embora os inibidores da enzima conversora de angiotensina 2, os bloqueadores do receptor de angiotensina 2, tenham surgido há 2 décadas, há dados, pelo menos nos Estados Unidos, de que 60% a 70% dos pacientes não têm prescrição desses medicamentos. Não temos conhecimento de dados nesse sentido no Brasil. Entre nós temos muito o que fazer. Se não agirmos, se não nos mobilizarmos em prol de nossos pacientes, nós seremos cúmplices da injustiça na saúde. Na injustiça social e nas mortes preveníveis. A única forma de diálise domiciliar financiada pelo SUS é a diálise peritoneal. E, no entanto, a parcela que se beneficia desta modalidade diminui ano a ano no Brasil. As causas são várias, mas primordial é um financiamento governamental inadequado, quando a maior parte do reembolso do procedimento vai para a indústria e pouco para a unidade de diálise, que tem que arcar com o pagamento do pessoal, do aluguel, da água, do telefone, da segurança, nos exames, etc. E ainda temos regiões no país que não têm acesso à diálise peritoneal por falta de insumos. Estamos falando de regiões como o norte e o nordeste do Brasil, nos quais a indústria não entrega os insumos pelo alto custo no transporte. A hemodiálise domiciliar, novas técnicas como a hemodiafiltração, são privilégios de uma elite que dispõe de planos de saúde privados. O subfinanciamento da diálise se reflete na devolução das unidades de diálise do SUS por nefrologistas e pelas multinacionais da diálise, sobrecarregando as demais unidades, ou mesmo obrigando a diálise intra-hospitalar até que vagas sejam disponibilizadas nas unidades de diálise. Tudo isso é um reflexo de um reembolso inadequado dos procedimentos dialíticos, muito aquém dos seus custos. Temos que nos mobilizar para corrigir esta disparidade no atendimento de nossos pacientes. A iniciativa da SBN em estabelecer uma frente parlamentar da nefrologia no Parlamento Brasileiro é uma iniciativa louvável e que mostrou resultados, por exemplo, no Congresso americano com o Kidney Caucus, um comitê renal, por assim dizer, de parlamentares sensibilizados pela doença renal, seja neles próprios ou em familiares ou conhecidos. Este modelo deve ser replicado a nível estadual, municipal, em nosso país. Alguns estados lograram uma suplementação do procedimento dialítico, sensibilizando as autoridades. Nos últimos anos, estamos vivendo uma nova época áurea de novos medicamentos que possam beneficiar nossos pacientes. Os agonistas de receptores GLP-1, as florizinas, inibidores dos receptores SGLT2, os bloqueadores de receptores mineralocorticoide, como a finerenona, inibidores do fator de hipóxia, como o daprodustat, já aprovado
pelo FDA para o manejo da anemia na doença renal crônica. E as inovações não param aqui. Se a proteína ApoL1 era, no início, considerada um marcador de doença renal crônica nos afrodescendentes, hoje sabemos que ela pode lesar o podócito e já existem ensaios clínicos em andamento para inibir o canal de fluxo da ApoL1. Vários anticorpos monoclonais foram desenvolvidos para atacar a cascata do complemento no manejo de enfermidades como a nefropatia por IgA, glomerulonefrite C3, síndrome hemolítica urêmica atípica, etc. A genética teve um progresso extraordinário nas últimas 2 décadas. Desde que se decifrou o genoma humano, demonstrou sua utilidade diagnóstica nas nefropatias, no sequenciamento do exoma, uma ferramenta hoje custo acessível. 3 mutações do colágeno tipo 4 podem ser traduzidas em 3 enfermidades distintas, como a nefropatia de membrana fina, síndrome de Alport e a glomerulosclerose segmentar e focal. Novas técnicas, como o silenciamento de genes, trarão certamente valiosas contribuições. E, por fim, os avanços no xenotransplante. A sobrevida de rins de porcos em primatas melhorou muito nos últimos anos. O conhecimento adquirido no transplante em primatas permitiu os primeiros implantes de órgãos de porcos em humanos. Em 2022, com knockout e knock-in de 10 genes, foi feito o primeiro relato. Mais recentemente, em agosto de 2023, um transplante de um rim de porco em um paciente com morte cerebral foi mantido por 7 dias e já há relatos de manutenção por 30 dias. Rins provenientes de porcos geneticamente modificados permitiram o restabelecimento de função renal normal em pacientes com morte cerebral. Richard Glassock, professor emérito da UCLA, que anualmente atualiza seu capítulo em nosso livro sobre o futuro da nefrologia, antecipa mudanças dramáticas na prática clínica da nefrologia, que compartilhamos com vocês aqui agora, sobretudo em países desenvolvidos e impulsionadas pelas seguintes forças. Um declínio gradual na carga social da obesidade, diabetes e hipertensão devido a uma melhor prevenção e manejo desses distúrbios. Um declínio gradual nas taxas e progressão das doenças glomerulares e vasculares dos rins, devido ao melhor diagnóstico e tratamento. Uma mudança para cuidados não médicos para tratamento ambulatorial de muitas doenças crônicas, incluindo a doença renal terminal. Maior utilização do cuidado do hospitalista não nefrológico para pacientes internados. Maior aplicação de cuidados conservadores sem diálise para a doença renal terminal em idosos frágeis. Aumento do uso da telemedicina, incluindo consultas pela internet. Melhor acesso ao transplante e melhores resultados a longo prazo para pacientes que receberam transplantes renais. Centros de nefrologia intervencionista de emergência, clínicas de gestão de doença renal crônica e centros glomerulares ou de doenças renais genéticas estão mudando o panorama da prática e se unindo aos centros de diálise e transplante no contexto dos locais onde os cuidados são prestados. A caixa de ferramentas de diagnóstico e terapêutica para um nefrologista quase certamente crescerá exponencialmente, exigindo uma abordagem sistemática para aprender a usar os programas educacionais online, para se manter atualizado. Análise genômica, testes sorológicos avançados, imagens sofisticadas se tornarão uma parte rotineira da prática. Biomarcadores urinários e séricos revelados por proteômica, metabolômica e tecnologia de microRNA serão comuns como auxiliares de diagnóstico e prognóstico. Espera-se que a taxa de filtração glomerular
seja medida com precisão, economia e rapidez, tornando obsoletas as equações de estimativa. Novos agentes, agindo em alvos bem definidos, estarão disponíveis para estados de doença específicos. A era da medicina da precisão substituirá o regime empírico ultrapassado, tamanho único, em uso comum hoje em dia. O campo do transplante renal será revigorado, como já demonstramos há pouco, pelo desenvolvimento de animais humanizados, como novas fontes de doadores de órgãos. E tolerância imunológica duradoura, sem a necessidade de continuar o uso de imunossupressão. As consultas baseadas na internet, incluindo sessões interativas ao vivo, em tempo real, se tornarão mais predominantes. A mídia social se tornará uma ferramenta proeminente para gerenciamento de casos e educação. O acesso à literatura por telefone celular substituirá os livros didáticos e os jornais impressos. E até é possível que dilemas diagnósticos ou terapêuticos sejam resolvidos por meio de interações eletrônicas com algoritmos de smartphones ativados por voz, produzidos em massa pela indústria de computadores. Alexa, me ajude com este caso, por favor. É um exemplo do que acabamos de citar. O foco do cuidado mudará para a prevenção primária, eliminando terapias ineficazes e indo além das diretrizes na prática clínica para cuidados personalizados, a medicina de precisão. É improvável que triagem, por exemplo, populacional generalizada de indivíduos aparentemente saudáveis diminuam substancialmente a carga de doença renal crônica avançada. Mas essa triagem entre indivíduos com risco aumentado de doença renal crônica, diabéticos, obesos, hipertensos, pessoas com histórico familiar de doença renal e populações indígenas, pode eventualmente provar ser rentável e não prejudicial. Todas estas inovações e perspectivas futuras na melhoria da qualidade de vida de nossos pacientes tornaram a nefrologia ainda mais fascinantes. Devemos assegurar que estes avanços cheguem aos nossos pacientes. Devemos nos envolver politicamente para que não haja discriminação no acesso a essas inovações. Devemos ressaltar para os jovens estudantes de medicina os avanços e inovações da nefrologia, para que abracem a nefrologia como especialidade. Devemos lutar junto às instituições governamentais para as imperfeições no SUS aqui apontadas sejam corrigidas. Não podemos nos acomodar. Já dizia Martin Luther King, a verdadeira medida de uma pessoa não é onde ela se posiciona em momentos de conforto e conveniência, mas onde ela se posiciona em tempos de desafio e controvérsia. Tenham todos um bom congresso. Muito obrigado.